eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News. Aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana pra gente se informar juntos aqui, eu e você, sabe? A gente sofrer por esse mundo terrível juntos. Essa semana a gente teve o Dia da Mulher e eu gostaria de parabenizar a todas as minhas seguidoras mulheres pelo nosso dia. Seria bom que fosse todos os dias. E por que não é todos os dias? A gente tem um específico, né? Se fosse todos os dias fossem nossos, a gente não precisaria de um. Pelo menos um a gente tem. E pra celebrar o Dia da Mulher, o Arthur Duval, que é conhecido também como Mamãe Falei, que é um deputado aqui do estado de São Paulo. E ele é muito conhecido aqui na internet porque ele grava vídeo no YouTube também, fala sobre política no YouTube. Ficou famoso por causa disso, também fazia parte do MBL, então ele é muito famoso na internet por causa de tudo isso. Ele foi pra Ucrânia numa missão humanitária, né, pra Ucrânia. E quando ele tava voltando pro Brasil, ele mandou um áudio pra galera do futebol, pro grufinho do futebol. Caraca, eu tô com uma afta. Tá doando de um jeito. Não tô conseguindo falar direito. Ele mandou esse áudio pro grupinho, pra galera do fute, pros bros do fute, sei lá como é que esse povo fala, não sei. Vamos colocar aí os áudios, que é pra vocês ouvirem, né, na íntegra, que eu não vou ficar repetindo aqui o que foi dito. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, mano, eu nem sei, eu tô sem palavras, cara, tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Mas Deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o cu dela com a língua. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. E detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo. Em 2 grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Pois é, gente. No áudio ele fala que as ucranianas
são fáceis porque são pobres. Além disso, ele, né, também fala sobre como ele vê uma fila de mulheres refugiadas, né? Elas eram muito gatas e tal. Chama elas todas de gold digger. Um áudio maravilhoso, assim, uma celebração incrível do Dia da Mulher. Muito obrigada por esse momento incrível. Queria fazer uns highlights aqui de pontos sobre esse áudio dele. Porque, em primeiro lugar, eu acho que tem gente que não entendeu por que é problemático. Porque eu comentei sobre isso no meu Instagram e um cara me mandou uma mensagem assim, vai me dizer que você nunca mandou uma mensagem sobre um cara que você achou gato. Vamos lá, que não é a mesma coisa, né? Vamos falar sobre objetificação, que é quando você pega um ser, uma pessoa, né, um indivíduo, e você transforma esse indivíduo, que é um ser humano, com vontades, com frustrações, com vida própria, com desejos próprios, em um objeto de consumo. Quando você vê uma mulher numa situação de extrema pobreza, extrema insegurança, como era o caso, né, das mulheres que estavam refugiadas, elas estão numa situação de extrema vulnerabilidade, e ainda assim você enxerga essas pessoas como um objeto do seu consumo. Essas pessoas estão passando por uma situação muito ruim, e a primeira coisa que você pensa é: nossa, é gata e eu pegava. Você tá tirando a individualidade dessa pessoa, a humanidade dessa pessoa, e transformando ela em um objeto. É literalmente o significado de objetificação. Esse é o exemplo mais claro que existe do que significa objetificar uma pessoa. Então, assim, se você acha que tudo bem você falar isso sobre pessoas numa situação dessa, ignorando que as pessoas estão nessa situação, isso te dá o aval pra você objetificar outras pessoas em várias outras situações de vulnerabilidade. E esse é o problema. Pô, já não é legal fazer turismo sexual, assim, né? Já seria problemático por si só. Agora, o cara chegar lá, num país que acabou de entrar em uma guerra, e ainda assim enxergar as mulheres deste país com essa visão, sim, é errado em tantos níveis. E se você não consegue entender como isso consegue ser errado, você faz parte do problema. E se você não consegue entender nem quando eu te explico, aí realmente eu não sei o que fazer com você. Você não deveria estar vivendo em sociedade, eu acho. Não sei como lidar com isso. Inclusive, acho que você precisa fazer uma terapia. Sei que todo mundo deveria fazer terapia, mas ajuda, às vezes, a dar uma desconstruída nisso, sabe? Porque ninguém é obrigado a ficar tentando explicar o tempo inteiro. Então, assim, já que agora a gente já falou sobre isso, eu queria trazer mais um outro ponto, que além de tudo isso, né, além do cara objetificar, ser um machista babaca escroto, ele também consegue ser racista, ter preconceito social com as pessoas, que, sim, duplamente, porque ele fala que elas são fáceis porque elas são pobres, que daí a gente já coloca aí um preconceito social, econômico-social, sobre pessoas pobres, e a gente ainda tem uma outra camada nisso, que tem gente pobre aqui no Brasil. E você precisa ir até a Ucrânia pra pegar as pobres de lá, porque as pobres do Brasil são o quê, na visão dele? Tempo pra você responder. Então, assim, o cara basicamente, ele conseguiu ofender todo mundo. Tudo, ele ofendeu todas as pessoas. Todas não ofendeu os homens, eu imagino. Talvez em algum nível ele tenha ofendido os homens também. Talvez por ele ser um homem, ele tenha ofendido os homens, porque os homens ficam, não, mas eu não sou assim, e tá aí o cara, né, fazendo cagada. Então ele conseguiu ofender todo mundo, ele conseguiu. E agora ele tá sofrendo todas as retaliações possíveis quanto a isso. Assim, eu queria fazer um parênteses aqui. Ele tá correndo o risco de ter o mandato dele cassado. Sim, ok, tudo bem, ele vai ter o mandato dele cassado, talvez, é uma possível causa, né? Tem muitas pessoas votando pra ele ter o mandato cassado. Mas teve um outro cara da política, uns meses atrás, que literalmente apalpou, se meteu a mão na bunda de uma mulher com as câmeras todas, gravando. Dentro da Câmara de Deputados, o cara apalpou uma mulher. E sabe qual foi? O que aconteceu com ele? Ele foi suspenso por 6 meses. Realmente, o Mamãe Falei, ele tá colhendo muito do que ele plantou, porque ele é um cara que sempre atacou muito todos os políticos, ele esquece que ele faz parte desses políticos, né? E aí agora, todo mundo vai votar pra ele ter um mandato cassado, a galera tá indo atrás dele, porque a galera não gosta dele, porque ele não tem aliados políticos. Política é um negócio engraçado, né? Porque se o cara tivesse, ele podia ter feito até um negócio que, assim, pior, com câmeras gravando, e não teria o mandato dele cassado. Mas assim, a gente ainda tem que ver se o mandato dele vai ser cassado
ou não, isso ainda tá rolando, isso é um processo que é lento. Mas é só um comentário sobre como as coisas funcionam, né? Sim. E agora, por incrível que pareça, ainda existe Covid, gente. Tava rolando os bagulhos de guerra e tal, e aí a gente até esquece, né? Mas tá rolando e temos novidades sobre Covid. Novidades boas, positivas até. Os casos continuam diminuindo aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro, essa semana, eliminou a obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto em lugares abertos quanto em lugares fechados. Você não precisa mais, você pode, é claro, usar se você quiser. E, inclusive, ainda é extremamente recomendado que você use máscaras em transportes públicos, né? Lugares ali que tem uma baixa circulação de ar, ainda é, assim, de bom tom. Mas, se você não quiser, você não precisa. E aqui em São Paulo, também foi liberado o uso de máscaras, não. Desliberado, não. Não é mais obrigatório. Que falar liberado o uso, parece que agora eu posso usar, né? Mas não é mais obrigatório o uso de máscaras em lugares abertos, ambientes abertos. Então, se você tá andando na rua, você não precisa mais. Se você tá num parque, você não precisa mais. Em ambientes fechados, ainda é obrigatório. Mas daqui a 2 semanas eles vão reavaliar, ver como é que tá andando os casos e talvez libere. Particularmente, eu acho que é uma boa notícia isso, porque significa que realmente a gente tá com um baixo número de casos, nosso sistema de saúde não tá sobrecarregado. É um bom sinal e também agora a gente ainda tá com mais cobertura vacinal. Não se esquece de tomar sua 3ª dose, tá? Eu já tomei a minha, você toma a sua também daqui a pouco. E fica de olho já, porque já tá falando mais ou menos de 4ª dose só para pessoas mais velhas, né? Ainda tá variando muito de estado para estado o que está se dizendo sobre. Mas tem alguns lugares que já tá para imunossupressivos, dando a 4ª dose. Então já fica de olho nisso pra gente continuar se vacinando e a gente conseguir de fato liberar para sempre o uso da máscara, porque eu não aguento mais ter espinha por causa de máscara. E eu gostaria de saber de você, se você caso libere no seu estado, na sua cidade, se você vai se sentir bem confortável para não usar máscara, ou se você vai continuar usando, ou se você acha que vai usar só em algumas ocasiões, algumas situações, sabe? Eu, por exemplo, acho que, assim, transporte público é uma coisa que talvez eu não consiga parar de usar, sabe? E talvez eu não consiga parar de usar para tudo sempre, porque, não sei, eu passei a ficar com uma agonia de transporte público, sabe? Um avião. Vou ficar presa num avião por várias horas. Talvez uma máscara seja de bom tom. Pra sempre. E, no Dia da Mulher, nosso queridíssimo presidente, ele deu um discurso. A gente, eu preciso dizer que eu concordo com o discurso do Bolsonaro. Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Praticamente, dificilmente, uma mulher fazia algo diferente disso. Lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Nós as auxiliamos. Nós estamos sempre ao lado dela. Não podemos mais viver sem ela. Então ele falou que mulheres estão praticamente integradas à sociedade. E assim, por mais que eu ache que talvez a gente não tenha o mesmo background pra estar falando isso, sabe? A gente não tá falando isso pelos mesmos motivos. Eu concordo sim. Mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Acho que é uma integração total? Não, não acho. Sabe por quê? Porque até 1962 a gente não podia ter conta no banco, a gente não podia trabalhar sem autorização do marido, a gente também não podia ter o nosso próprio negócio e nós éramos consideradas civilmente incapazes. Olha que bonito! Você não tinha capacidade civil de fazer as coisas. Até 1979, mulher não podia jogar futebol. Tinha uma lei que proibia. Então, gente, tudo isso, assim, há 60, 50 anos atrás, realmente, a gente é praticamente integrada à sociedade. Porque por muito tempo a gente, de fato, não fazia parte da sociedade como um todo. E a gente foi integrada e ainda faltam passos. Ainda existem outras coisas que precisam ser revistas até que a gente, de fato, esteja totalmente integrado à sociedade. Até hoje, se você quiser fazer uma laqueadura, você precisa da autorização do seu marido, ele precisa assinar um documento dizendo que ele permite você fazer o procedimento. E o médico não deixa você fazer se você não tiver pelo menos 2 filhos ou mais de 25 anos. E vai tentar fazer, mesmo você tendo mais de 25 anos,
até você encontrar um médico que tope fazer. Porque muitas vezes você pode, e as pessoas simplesmente não querem fazer porque vai que, eventualmente, você casa com um homem que quer ter filhos. Vai que existem casos reais disso, a pessoa simplesmente não podia, o médico não iria fazer o procedimento nela. Isso está sendo revisto, foi aprovado um projeto de lei que permitiria a mulher de fazer esse procedimento sem a autorização do marido, e isso vale para ambos, tá? Porque o homem também precisaria da autorização da mulher para fazer uma vasectomia, apesar da gente saber que pro homem é muito mais fácil. É difícil ele passar por todas as humilhações que uma mulher passa, de que, se você encontrar um marido, se no futuro. Particularmente, sei de casos de homens que nunca foram casados, não tiveram filhos e fizeram. E isso não acontece com mulheres. Então a gente ainda tem um caminho a se seguir até que, de fato, sim, nós estejamos completamente integradas à sociedade. Porque praticamente, né, assim, falta ainda um pouco, né? Mas praticamente sim. Então concordo com o nosso presidente, né, e tomara que essa lei seja de fato aprovada, e que ela sendo aprovada, os médicos não, ainda assim, recusem de fazer o procedimento, porque às vezes acontece, né? E nós estamos indo oficialmente para a segunda semana de guerra na Ucrânia. E por mais que os outros países, os Estados Unidos, não tenham de fato entrado na guerra, parece que eles estão dando um jeito de deixar claro o seu desapoio, digamos assim. Várias marcas encerraram as atividades na Rússia. Entre elas, Visa, Mastercard, American Express. Você não passa mais seu cartãozinho lá na Rússia. McDonald's saiu da Rússia. Teve fila no McDonald's pra galera comprar o último Big Mac porque eles iam encerrar as atividades por conta da guerra. Starbucks, Pepsi, Coca-Cola. A Apple saiu, mas ela voltou. Não entendi. Tem várias marcas encerrando as atividades na Rússia por conta da guerra. Assim, essa guerra com certeza não tá sendo nada fácil pros ucranianos, né? Afinal, eles estão sendo atacados. Já foram quase 2 milhões de ucranianos que fugiram do país. O número de mortos é muito confuso, vocês viram no outro vídeo que tem informações muito conflitantes, então não tem como a gente saber com certeza. Obviamente é uma guerra que está sendo muito ruim pro povo ucraniano, mas também não está sendo muito fácil pros russos, porque foi passada uma lei na Rússia que eles não podem se referir à guerra usando a palavra guerra. Eles têm que se referir como missão especial na Ucrânia. Não é uma guerra. E se você espalhar fake news, e aí eu uso os fake news com muitas aspas, porque esse fake news é notícias que o governo russo não gosta e não quer que você compartilhe. É o governo que decide o que seria uma fake news ou não. Em relação à missão especial na Ucrânia, você pode pegar até 15 anos de prisão caso você compartilha essas fake news. Várias emissoras de TV saíram da Rússia por conta disso, por conta de não poderem falar e dar realmente a cobertura total do que está acontecendo. E está sendo dito, ainda não tem uma confirmação disso, nem uma notícia oficial, de que a Rússia até poderia se excluir da internet global e ficar só com uma internet interna. Então, assim, o povo russo ficaria basicamente incomunicável quase com o resto do mundo. Ficaria bem preso ali. E você não pode ir contra o governo, você não pode falar o que você pensa. Teve relatos até de pessoas dizendo que eles eram parados por policiais na rua e que os policiais olhavam os celulares deles, procurando mensagens, etc, pra ver se tinha alguma coisa. Isso foi relato da população mesmo, russa. Então, não tá sendo muito fácil pra ninguém, assim. Sobrou até pra gente aqui, porque, por exemplo, o bar da Dona Onça, que é um bar muito famoso aqui do centro de São Paulo, parou de servir o estrogonofe como forma de protesto. Porque agora sim o Putin vai parar de atacar a Ucrânia, assim, porque o bar da Dona Onça não vai mais servir estrogonofe em São Paulo. Isso, agora sim, né? Pelo amor de Deus. Eu não vou deixar de comer estrogonofe. Estrogonofe já virou uma receita brasileira. O estrogonofe que a gente come aqui tem nada a ver com o estrogonofe da Rússia. Já virou parte da cultura brasileira, da culinária brasileira. Você dá pra um russo o estrogonofe que a gente come aqui, o cara fica horrorizado. Não tem nada a ver, entendeu? Achei, assim, ridículo. Ai, lacração demais pra mim, parar de servir estrogonofe.
Por favor, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, vou pedir um estrogonofe depois que acabar esse vídeo. A Rússia e a Ucrânia também conversaram várias vezes. Eles acordaram no início da semana de fazer um corredor humanitário, que é basicamente um corredor por onde os civis conseguem fugir. É uma parte ali que é criado um cessar-fogo, não pode atacar por algum tempo em um determinado lugar, para que os civis consigam fugir. Só que o que acontece? Tá, assim, um disse-me-disse, um aponta pro outro, um diz, você atacou, não foi você que atacou, e eles não conseguem fazer esse corredor humanitário. Já teve várias tentativas, e toda hora, assim, a Ucrânia fala, você atacou, aí a Rússia, não, foi você. E fica nessa. A Rússia agora tá dizendo que eles vão, sem autorização da Ucrânia, fazer o próprio corredor humanitário, porque o que acontece? A Ucrânia não autoriza de jeito nenhum que esse corredor humanitário seja feito em direção à Rússia, porque eles falam que as pessoas não querem fugir para a Rússia. As pessoas estão fugindo da Rússia que está vindo, então elas não querem ir para a Rússia. Os corredores humanitários seriam, por exemplo, em direção à Polônia. Mas a Rússia quer que os corredores humanitários sejam para a Rússia ou para a Bielorrússia, que também é parceira ali da Rússia. Então eles disseram agora que eles vão fazer esses corredores humanitários mesmo sem a autorização da Ucrânia. A situação ainda tá bem complicada. O presidente da Ucrânia diz que a Rússia se nega a fazer um cessar-fogo. Tá tudo bem complicado ainda, então a gente ainda vai ter mais tempo de guerra, com certeza. Isso ainda vai se alongar por mais tempo. Isso não parece que vai chegar a uma solução, a um encerramento tão rápido assim. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!